Quando eu me sinto culpado, eu penso comigo mesmo, fiz algo de errado. Mas quando eu sinto vergonha, eu sinto que eu sou algo de errado. Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro episódio desta série Como se Perder. Veja, é muito interessante pensar a respeito disso, de como se perder. Muitas pessoas provavelmente nem pensaram a respeito disso e outras tantas têm medo de se perder. Mas ao estudarmos a experiência dos primeiros pecadores desse planeta, aprendemos muitas coisas. A gente não vai ficar aqui estudando as tentações ou aquilo que você já está acostumado. Vamos direto para Gênesis capítulo 3 e analisarmos passo a passo as revelações que o comportamento de Adão e Eva podem nos ensinar antes de acharem a salvação, assim como também nos ensinar como nos perdermos. Eu quero que você pegue sua Bíblia e leia comigo para a gente aprender junto isso daqui. Gênesis capítulo 3, conversando ali no verso 7, a Bíblia diz assim: Depois que comeram o fruto, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e assim juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Essa aqui é uma ideia muito interessante, porque a primeira coisa com a qual nós somos confrontados é o fato de que os olhos deles se abriram. Ocorreu uma revelação imediatamente após o pecado fazer parte da experiência deles. Diz aqui que os olhos de ambos foram abertos. Eles começaram a perceber algo que não percebiam antes do pecado. E a Bíblia continua dizendo que após a abertura de seus olhos, perceberam estarem nus. Então, houve uma revelação para eles. Assim que abriram os seus olhos, eles perceberam que também estavam nus. Eles viram isso. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, verso 25, que o homem e sua mulher andavam nus e não se envergonhavam disso. Então concluímos que eles não tinham vergonha de sua nudez porque não percebiam que estavam nus. E nudez, na Bíblia, ao olharmos o livro de Isaías ou o livro de Jó, vemos que essa nudez trata-se de vulnerabilidade. É sobre estar exposto. Veja, quando a nossa natureza é exposta, a nossa natureza corrompida, afastada de Deus, finalmente nos apercebemos da nossa nudez. E a Bíblia diz que a resposta deles a isso foi cobrir-se. Então, claramente, eles se tornaram cientes de sua nudez porque o pecado retirou algo que Deus havia originalmente colocado neles. Reflita no pensamento intuitivo de Adão e Eva. Quando a nossa nudez é exposta, isso nos liga diretamente à vergonha. Você sabia que a maior diferença entre a palavra culpa e vergonha é uma palavra? Quando eu sinto culpa, eu penso comigo mesmo que fiz algo errado. Mas quando eu sinto vergonha, eu sinto que eu sou algo errado. Ou seja, cometi um erro porque eu sou um erro. E foi assim com Adão e Eva. Eles não começaram a pensar que causaram um problema, mas começaram a pensar que eram o problema. E essa vergonha causada pela nudez os levou a criar uma estratégia. Os levou a fazer algo que nunca tinham feito antes. A Bíblia diz que fizeram para si vestes de folhas de figueira para cobrirem-se. Olha, a Bíblia não fala que Deus tinha ensinado eles a costurar. Aqui não diz que eles tinham tido aulas de costura. Então, a criatividade e a estratégia de Adão e Eva foi em resposta à necessidade de esconderem sua vergonha pela nudez. Agora eu queria que você pensasse em sua vida. Como você reage? O que você faz quando os seus erros te enchem de vergonha? Escolhas erradas, fracassos, desvios daquilo que sabemos ser verdadeiro e justo, erros que nos fazem sentir que nós não causamos um problema, mas que somos um problema, que nos fazem sentir que o mundo seria um lugar melhor sem nós. O sentimento natural de um pecador é cobrir-se de sua própria nudez. E sabe o que Adão e Eva não fizeram? Não confessaram seu erro a Jesus. Não foram até ele procurando compreender o que era essa nova condição. Não buscaram a Deus dizendo, Senhor, não sabemos o que aconteceu depois que cometemos esse erro. O pecador não pensa isso por natureza. Esse não é o seu instinto. O seu instinto natural, logo após pecar, é cobrir a sua nudez com coisas que não funcionam.
Agora, essas tentativas humanas de cobrir seus próprios erros, cobrir sua vergonha, como veremos a seguir, nós vamos descobrir que nada disso funciona. Sendo assim, eu gostaria de começar deixando bem claro, de forma inequívoca, como se perder. Você se perde se cometer o erro de achar que pode resolver esse problema sozinho. O erro de focar simplesmente em livrar-se da vergonha. Pare para pensar nas roupas de figueira que eles fizeram. Hoje em dia, talvez você utilize o seu emprego para cobrir a sua vergonha. Ou talvez seus estudos, ou o esporte. Ou talvez até mesmo o seu conhecimento espiritual. Seja lá o que for, pode ser que seja a sua folha de figueira, sua veste de figueira moderna que você está utilizando para cobrir a sua nudez. Mas, no fim das contas, quando analisamos essa cobertura que achamos que nos faz dignos e valiosos e aceitáveis a Deus, no fim das contas, não passam de folhas que usamos para cobrir nossa nudez. Agora, o curioso sobre as folhas de figueiras, segundo a própria Bíblia nos diz, é que esta é uma planta na qual o fruto vem antes das folhas. Portanto, existe uma certa ironia nisso, já que mesmo não produzindo frutos, gostamos de exibir as folhas. É disso que se trata toda essa experiência do pecado. Pare de achar que essas coisas vão cobrir sua vergonha. Não ache que esses recursos cobrirão sua nudez. Sabe por quê? Porque esta é a primeira maneira de como se perder. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.